texto em apreço, texto lido com os irmãos, fala-se de um momento, de uma circunstância peculiar na vida de um povo. Todavia, essas circunstâncias também ela é peculiar nas nossas vidas nos dias a dia. Eu louvo a Deus porque o irmão está lá atrás, lá na porta, aceitou Jesus ontem, né? É ele que está de óculos lá. É isso, levanta a mão. Está feliz com Jesus desde ontem? Glória a Deus, aí ó, fruto do trabalho, que bênção, né? Mas o texto lido, irmãos, Deus chamou a Moisés, a palavra Moisés vem de libertador, ele foi chamado para libertar o seu povo. Porém, Moisés tinha uma função muito grande, 600 mil homens, fora as mulheres, crianças e as suas fazendas. E Deus determinou ao povo e os provou lá no Egito, e pós as 10 pragas, Deus endurecera o coração de Faraó. Todavia, o Faraó os autorizou a saírem do Egito. E agora Moisés conduz aquela multidão de gente, e eles chegam em um lugar que eles pensam que estavam sendo abençoados. Todavia, Faraó e os seus cavaleiros, as suas brigas, os seus carros já estavam ao encalço dos hebreus para os matar, para os exterminar. E Moisés e o povo hebreu, eles se deparam em um lugar que a Bíblia diz chamado de Piairote. Piairote significa lugar de caniços ou beco sem saída. Ao oriente, ao ocidente, montanhas. À sua frente, o grande mar de juncos. E atrás vinha Faraó e os seus guerreiros para disseminar toda uma geração de um povo que foi escolhido por Deus para ser abençoado. Porém, Moisés, nesse momento tão hostil da sua vida, nós olhamos no capítulo 13, capítulo 14, e Deus diz a Faraó: diga ao meu povo que marche. E Moisés tocou com o seu cajado no mar, e o mar abriu-se, e o povo passou em terra seca. E quando o povo passaste do outro lado de lá, o mar fendeu-se novamente, fechou-se, matando os egípcios diante dos olhos dos israelitas. Miriam, com seu tamborim, ela cantou, bradou e dançou, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porém, eles começaram a peregrinar no deserto. E aqui encontra o grande problema da raça humana. A raça humana, ela vive quase que em um ciclo. Deus abençoa, ele começa a andar, se distancia de Deus, vem a provação, Deus o traz novamente, há uma aliança e um pacto, o povo se desvia e vem esse ciclo ao longo da história. O povo começou a peregrinar no deserto, e no deserto, a primeira coisa, o sol escaldante, a quase 50 graus durante o dia, embora Deus era com o povo, uma nuvem os protegia, e aí veio sede. E quando nós estamos com sede, irmãos, você pode tomar aquela Coca-Cola gelada. Embora eu parei um pouquinho, só de vez em quando, só nos congressos que a gente toma. Você pode tomar uma limonada, você pode tomar qualquer líquido, mas quando você toma isso que quimicamente falando a gente chama de H2O, nada melhor do que a água
para saciar a nossa sede. Quantos aqui trabalharam na lavoura? Na lavoura? Pouca gente, né? Então, muitos aqui não vai saber o que eu estou falando. Mas, quando eu era pequeno, eu trabalhei um pouco na lavoura. Às vezes a gente estava catando algodão, aquele sol escaldante, arrastando aquele fardo na cintura, né? De 3 arrobas e tal. E aí, você olhava, observava, de repente vinha uma nuvem, e aquela nuvem projetava uma sombra lá na frente, longe. E daqui a pouco, à medida que a nuvem ia se movimentando, aquela sombra vinha se aproximando. E aí a gente olhava assim no campo, aí dizia: vem em mim, sombra. E aí suava. E de repente, quando a sombra pairava sobre nós, aí era um momento de refrigério, né? Parava, sentava sobre o fardo de algodão, aí pegava um copo de água bem fresca, e aí usufruía, bebia aquela água para matar a sede. Então, nós observamos que quando estamos com sede, nada melhor do que água doce para matar a nossa sede. O povo estava peregrinando no deserto, estava extremamente sedento, e de repente eles chegam em um lugar, um lago, cujo nome era Lago de Mara. E quando os povos chegaram nesse Lago de Mara, sedento, eles se lançaram nas águas, pegaram a água, levaram a boca para matar a sua sede. E quando beberam a água, qual fora a sua frustração? As águas daquele lago chamado Lago de Mara, as águas eram salobras, o índice de sal era extremo, as águas eram amargas, e por isso foi dado o nome daquele lago, o Lago de Mara, porque Mara significa amargura. Mara significa amargura, aquele que produz amargura, coisas amargas. E aí o Espírito me faz entender uma grande verdade, que aquele dia, embora eles tinham passado um milagre há pouco tempo anteriormente, mas naquela hora, aquele dia, todos os israelitas estavam vivendo um dia de Mara, um dia de amargura. Quanto é, pastor, que eu passo o meu dia de Mara? O meu dia de Mara eu passo quando aquele pai de família que paga o aluguel, que proporciona o leite para a filha, ele chega na segunda-feira no trabalho e tem um recadinho, sobe lá no RH da empresa, e ele sobe pensando que vai ter uma promoção. E aí quando ele chega lá tem uma rescisão de contrato, e aí o encarregado, o chefe vai dizer: você está despedido. E aquilo parece que o chão cai daquele pai de família, e ele volta para casa sabendo que ele não vai ter mais o seu emprego. Ele está vivendo o seu dia de Mara. Quando é que eu passo o meu dia de Mara? Eu passo o meu dia de Mara quando a irmã, o irmão, alguém está passando um problema de caráter físico, de saúde, e depois de várias ultrassonografias, raio-x e exames, você chega no consultório médico, aí o médico olha nos seus olhos, pega todos aqueles laudos, e ele vai ler o laudo e vai dizer assim: olha, foi constatado que você está com metástase, está com câncer, e não tem mais solução para o teu problema. Você está vivendo o seu dia de Mara. Quando é que eu vou viver o meu dia de Mara, pastor? É quando aquela mãe crente, aquela mãe serva de Deus, que educou seu filho desde os 9 meses de gestação, na adolescência, na juventude, criou na igreja, mas de repente um dia ela chega em casa e tem uma notícia que o filho está preso, e ela não entende, não sabe o porquê, e ela vai averiguar e vai entender que o filho dela era um viciado nas drogas, e por consequência do tráfico e do uso das drogas, ele foi aprisionado, e aquela mãe de família passa a viver o seu dia de Mara. Quando é, pastor, que eu vivo o meu dia de Mara? Quando aquela mãe que fez um pacto um dia no altar do Senhor com o esposo, há quanto tanto ela ama, e viver os 20, 30 anos de relacionamento conjugal, mas ela descobre
seu esposo está traindo, está dormindo no braço de uma outra, ela está vivendo agora o seu dia de Mara. Quando é, pastor Ercílio, que eu estou vivendo o meu dia de Mara no ministério? Quando na surdinha, na calada da noite, uma cúpula de obreiro nas costas faz um baixo assinado, eles articulam para destituir o pastor, destituir o ministro, pessoas que você ajudou, pessoas que você mentoreou, pessoas que você liderou, e de repente alguém foi lá e monopolizou a igreja e pediu a cassação do pastor. O obreiro começa a viver o seu dia de Mara. Quando é que eu vivo o meu dia de Mara? Quando todos os meus projetos, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu planejei, de repente vai de água abaixo por intermédio de um incidente que acontece na nossa vida. Quando é que eu ouço ouvir o dia de Mara? Quando de repente você está em casa, recebe um telefonema e do outro lado da linha diz: o teu filho acabou de falecer num acidente automobilístico, o chão desaparece, as coisas fogem do controle.